Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Esquina da Cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo, para a Gaia. E mais uma vez com pautas muito legais aqui no Esquina da Cultura. A gente também está trazendo algumas pautas com temas de saúde, galera, porque a gente está nessa pandemia toda e a saúde virou um foco também, né? Nós que estamos ainda, infelizmente, lutando aí para sair definitivamente dessa pandemia. Então, vocês vão ver algumas matérias também de saúde aqui no Esquina da Cultura, mas claro que o nosso foco é a nossa cultura, a nossa música, o nosso teatro, a nossa dança, enfim, todas as manifestações culturais você encontra aqui comigo toda terça-feira às 13 horas pela bcctelevision.com. Eu sou a Marta Correia, seja bem-vindo. E olha, hoje a gente tem uma pauta com uma neuropsicóloga, ela é psicóloga e neuropsicóloga. É um prazer receber aqui a querida Maria Laís Campos. Seja bem-vinda. Oh, muito obrigada, Marta. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos os nossos telespectadores. Aqui. Maravilha. Vamos discutir um pouquinho, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Você que tem essa formação, inclusive também você tem uma formação, você se formou em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Você é de lá? Sim, eu sou do Maranhão. Eu nasci em São Luís, que é a capital. É uma ilha muito bonita. Não conheço ainda, mas vou conhecer. Vale a pena. Também você tem uma graduação sanduíche na Universidade Nacional Autônoma do México. Que graduação é essa? Então, eu fui estudar por um tempo neurociências na UNAM, que é uma das universidades mais conceituadas da América Latina. E aí lá eu passei por um período de um semestre estudando disciplinas de neurociências. Olha, parabéns, bem bacana. E você também é coautora de um baralho terapêutico. Me fale antes de mais nada sobre isso. Aliás, você me mostrou em off aí que ele está aí com você. Me fala o que é esse baralho que chama-se Florescer. Mostra para gente. Então, esse aqui é o baralho Florescer, que é uma caixinha, um livro caixinha, vocês conseguem ler bem. Ele foi produzido por 12 psicólogas, colegas, e ele tem 100 cartas, né, dentro dele, da caixinha. Essas cartas a gente produziu a partir do modelo PERMA, que é o modelo da psicologia positiva, do Martin Seligman, que é conhecida a psicologia do bem-estar, a psicologia da felicidade. Olha, cada cor de carta representa um pilar, né, desse modelo. E ele é um instrumento que pode ser utilizado por psicólogos, no atendimento clínico, mas também pode ser utilizado por um leigo em casa, que queira usufruir, né, de autoconhecimento. Então, ele pode tirar uma carta dessa um dia e fazer uma escrita terapêutica, entrar em contato com suas próprias emoções, planejar o seu propósito de vida, ver a sua realização até aqui, o seu engajamento, enfim, dá para descobrir muitas coisas. E na caixinha vem um QR Code, que você pode acessar, o e-book, e também vem tudo explicadinho sobre o modelo PERMA, e sobre a psicologia positiva e como usar o baralho. Olha, parabéns, sensacional, adorei. E como as pessoas fazem para adquirir? É pela internet? Como funciona? Sim, elas podem entrar em contato comigo pelo site. No site tem informações e também no meu Instagram. Elas podem acessar e conversar comigo a respeito do baralho. Então, é muito interessante. A gente fez, quando o lançamento, vários workshops ensinando as pessoas a utilizarem de diferentes formas, individual, em grupo. É bem legal. Olha, parabéns, achei sensacional. E você também faz parte, você é psicóloga clínica no consultório digital, né? E também faz parte do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Como é que é isso?
O que você faz neste trabalho de cirurgias de coluna? Como é isso? Então, eu trabalho no consultório digital, né, atendendo pessoas no atendimento online, com terapia cognitiva. Eu atendo mais adultos, né, não atendo crianças e adolescentes, eu não estou atendendo no momento, mas eu atendo bastante adultos. E no Instituto de Neurologia e Neurocirurgia da coluna vertebral, que é o Instituto Paulistano, a gente atende um dia por semana, e são pacientes também adultos, têm demandas de doenças neurológicas e pacientes que passaram por neurocirurgia, porque eu fiz uma residência na Unifesp, que é a residência em Neurologia e Neurocirurgia. E assim eu tenho habilitação para atender esses casos de saúde. É bem interessante também o trabalho lá. E lá a gente trabalha em uma equipe multi. Então tem um neurocirurgião, que é o Dr. Pedro Derra, e tem também uma fisioterapeuta, que é a doutora Jaqueline. Maravilha, de uma equipe multidisciplinar, então, e você é a psicóloga clínica. E eu sou psicóloga clínica, que eu trabalho com terapia cognitiva. E aí a gente, às vezes, os pacientes que operam de coluna sofrem muito de dor crônica. Então é importante que a gente pense no cuidado, né? Já que eles precisam se adaptar, ter qualidade de vida. Entendi. Parabéns mais uma vez pelo seu Obrigada. trabalho, né? Lá também. Mas aí a gente vai conversar, vamos conversar eu queria te perguntar sobre uma coisa que agora na pandemia também ficou nós todos trancados, né? Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre solidão, né? As pessoas se sentindo muito sós, né? E também tem a solitude. Qual que é a diferença de solidão e de solitude? Bom, a solidão ele é uma percepção, né? Você pode estar rodeado de pessoas, estar em contato com pessoas, mas mesmo assim se sentir sozinho. E ele vai estar sempre acompanhado de um quadro de tristeza, de uma sensação de desamparo, de desconexão com o mundo. E é um estado psicológico, né, que a gente precisa ter atenção, principalmente agora, em época de pandemia. E a solitude é até um termo poético, se a gente for pensar assim, né? Já que o programa explora de um pouco de tudo, né? Então, a solitude é poético, é muito abordada nas músicas, nas poesias, e é um estado de isolamento, sim, mas é um estado de isolamento em que a pessoa, voluntariamente, ela busca a reclusão, ela busca entrar em contato consigo mesmo. Uma pessoa que vive a solitude, ela não necessariamente se sente só. Ela precisa de alguns momentos de estar consigo mesmo. Ela precisa de fazer essa descoberta e ela se sente bem nesses espaços em que ela busca ficar sozinha. Maravilha, adorei a definição aí. Agora, a pessoa que sofre de solidão, como que isso pode impactar a saúde mental dessa pessoa? Bom, a solidão, ela impacta a nossa saúde de diversas maneiras. A gente pensar que a nossa saúde, ver ela de modo integral, né? Ela não é só a saúde física, a saúde do nosso corpo, mas é a saúde também da nossa mente, a nossa saúde emocional. Então, a gente pensar um integrado, assim, de fatores, né? Para a gente pensar a saúde. E quando a gente se sente, tem a percepção de que está sozinho, estar só, desconectado no mundo, desconectado das pessoas, isso é tão danoso ao nosso corpo, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que fomos programados para viver em grupos, fazer parte de grupos sociais. A gente tem isso da identificação, a gente precisa do outro para ser cuidado, para se fazer no mundo. E aí, quando a gente se sente sozinho, tem essa percepção de que a gente está sozinho, é como se a gente. Alguns autores comparam como se a gente consumisse 15 cigarros por dia. Isso é muito deletério para o nosso corpo. A gente sabe que o consumo de nicotina não é algo que faz bem à nossa saúde. E a solidão, ela abre portas para várias doenças. Doenças mentais, como depressão, ansiedade, e até alguns casos agravados, acarreta o suicídio, mas também doenças físicas, como obesidade, hipertensão.
Você está tocando num assunto, inclusive, que é o suicídio, né? Por conta desse sentimento de solidão mesmo, de se sentir só no mundo. Sim. Como somos seres sociais, precisamos mesmo do outro, né? Tem aumentado, você tem atendido pacientes que te relatam esse desejo de tirar a própria vida? Isso aumentou? Sim, com a pandemia aumentou bastante, né, os índices de suicídio, infelizmente. Porque o Brasil, muito antes da pandemia, a gente já vivia uma pandemia de transtornos mentais. A gente vivia uma pandemia que existiam muitos casos de depressão e muitos casos de ansiedade. E muitas vezes esses casos, eles são subdiagnosticados. Então, assim, a pessoa, ela se arrasta muito tempo com essas doenças e elas não procuram ajuda. Por vários fatores, né? Às vezes questões mesmo do serviço não conseguir abarcar e atender essas pessoas, ser receptiva a esses tipos de quadros, mas também por tabu, né? Preconceito, desconhecimento. A gente fala muito em saúde emocional, e hoje em dia, com a pandemia, a gente tem falado mais, mas mesmo assim a gente tem um distanciamento muito grande, né, sobre o cuidado com a nossa saúde emocional. É diferente, por exemplo, se a gente tem uma dor de dente. Quando a gente tem uma dor de dente, aquilo incomoda, a gente fica preocupado e logo procura o dentista. Mas é diferente quando a gente sente uma dor emocional. Às vezes a gente não consegue identificar até por desconhecer as nossas emoções. E com a pandemia, isso se agravou. Todo esse contexto de incertezas, essa necessidade de a gente ficar isolado uns dos outros, apareceu, né? Tipo, abriu a ferida das doenças emocionais que a gente tem na nossa sociedade. E, consequentemente, vieram maior números, né, de suicídios, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E o suicídio é uma questão de saúde pública, é importante a gente entender tudo isso. E assim, na minha experiência clínica, tem comparecido pessoas que elas não têm planos de se suicidar, elas não têm um planejamento articulado sobre tirar a vida. Mas muitas pessoas desesperançosas e que sofrem de ruminações suicidas, que acho que é algo que a gente talvez tenha muito presente no dia a dia, mas a gente não consegue identificar. O que são ruminações suicidas? São o desejo, pensamentos que passam na nossa mente sobre não existir, não querer mais existir. Por algumas situações na nossa vida, por exemplo, quando a gente enfrenta emoções que causam muito desconforto, tipo a vergonha, ou uma ansiedade muito intensa, às vezes uma sensação de desespero muito grande que a gente não consegue resolver, a gente às vezes tem vontade de deixar de existir, mas não necessariamente a gente tem um planejamento. Às vezes as pessoas elas têm motivos para viver, mas elas não se sentem com força de vontade de viver. É importante a gente atentar a essas ruminações suicidas, porque elas podem se agravar, e principalmente agora na pandemia. Então, olhar para isso com atenção. Bacana. Antes da pandemia, como você disse, já havia aí uma pandemia vamos dizer, de transtornos mentais, né? Principalmente a ansiedade nos dias de hoje na nossa sociedade, né? E a depressão. E agora na pandemia explodiu mesmo essas coisas, né? Você também acha que as pessoas, você disse que elas não procuram, né, ajuda. É porque também a psicologia ainda é muito nova no Brasil, a gente não tem essa cultura, né? Por exemplo, você vai na Argentina, é um dos berços da psicologia, enfim, a Espanha. Você acha que isso também contribui para que as pessoas não cuidem da sua saúde mental? Porque a ciência da psicologia é muito nova ainda aqui. A ciência da psicologia, ela é recente no Brasil. Né? Vamos pensar, desde 1962 para cá, que Foi tudo regulamentada como década, ciência e profissão. É relativamente nova mesmo, né?
Sim, é uma jovem senhora, Jovem né? Tá senhor. no meio ali da sua idade, né? E é interessante que a gente pensar que é muito, muito recente e, e também até ela ser reconhecida como ciência. Porque antes, se a gente pensar a história da psicologia, ela era muito ligada a outras ciências, a outros tipos de conhecimento, e isso leva também ao distanciamento sobre o reconhecimento do valor científico dessa área, dessa profissão. Mas eu acho que, acima de tudo, dela ser muito recente, eu penso que há um grande gap cultural da gente reconhecer a importância do corpo e da mente. Então, a gente separou, né? A gente tem uma cultura que separou muito o corpo da mente e a gente coloca o corpo acima da mente como se um não influenciasse o outro. Então, a mente influencia muito o corpo. Então, quando a gente reconhecer que a forma que a gente pensa, a forma como a gente se sente, como a gente percebe o mundo, percebe as outras coisas, influenciam os nossos estados físicos, acho que a gente vai poder fazer essa volta de cuidar mais de nós mesmos. Outra coisa que é muito interessante, assim, a gente pensar do ponto de vista histórico e cultural também, é da gente não fazer um incentivo à educação emocional. Que eu acho que hoje vem se diferenciando, né, com os novos métodos educacionais, né, as crianças da geração alfa, elas já vêm diferente, com educadores que já olham mais para esses aspectos, mas geralmente a gente tem muita essa separação entre o corpo e a mente e a gente não consegue reconhecer que as emoções, elas se representam nesse corpo e que esse corpo, hora ou outra, ele pode vir a adoecer se a gente não toma atenção ao que essas emoções estão nos dizendo. Bom, então, conhecer nossas emoções é básico para nós seres humanos, né? Saber, porque também tomamos grandes decisões o tempo todo no nosso dia a dia, a gente toma decisões devido às nossas emoções também, e não só a nossa razão, né? O nosso racional, não é mesmo? Exatamente. A gente, o tempo todo, está tomando decisões, fazendo escolhas, e essas escolhas, elas passam muito pelo que a gente está sentindo. Às vezes até a escolha, por exemplo, do que nós vamos nos alimentar, se a gente está com fome ou não, que tipo de fome que é essa, passa por nossas emoções. Legal. E, Laís, você acha que a gente, com a pandemia, a gente podemos estar com mais medo ainda de vínculos, né? Da gente fazer vínculos com as pessoas, né? Você acha que a pandemia potencializou isso também? Parece que as pessoas realmente estão com mais medo de conversar, de se encontrar, claro, porque estamos trancados, mas você acha que potencializou também essa criação dos laços afetivos? É interessante, né? A pandemia, ela trouxe inúmeros comportamentos que antes não eram pensados por nós, né? Que estudamos a saúde mental. E um dos comportamentos que a gente passou a ver é como uma espécie que a gente poderia chamar de um comportamento imunológico social. Então, com o distanciamento, as regras que foram estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, para nós contermos o avanço do vírus, foi necessário a gente ficar dentro de casa, trabalhar, criar novas formas de trabalho e aí manter esse distanciamento para evitar a propagação. E a gente fica muito, muito ainda nessa perspectiva de nós preservarmos e distanciamos dos outros, dos laços sociais. É incrível. Laís, eu vou chamar um comercial rapidinho, já volto com você, que esse papo está muito legal, muito interessante. E fica aí você também, não foge não, que eu volto daqui a pouquinho com a Esquina da Cultura.
Estamos de volta com a Esquina da Cultura. E, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque alguns programas atrás a gente estreou um quadro chamado é, Espiritualidade em Foco, com a Milene Sintra, grande Milene Sintra, sacerdotisa do Templo Azul. Ela está falando para a gente sobre a espiritualidade e por que também eu trouxe isso para a Esquina da Cultura. Porque eu acho que é um outro pilar que a gente tem que conversar sobre a espiritualidade de nós, humanos, que estamos sofrendo tanto, principalmente neste momento de pandemia. Então, nós estreamos um quadro com a Milene Sintra, né, que fala sobre espiritualidade. Também ela tem um minuto que ela fala de espiritualidade na TV, entendeu? Na grade da TV. Então, você vai ver Milene Sintra conversando com a gente sempre sobre a espiritualidade, que também faz parte de nós humanos, né? E a gente vai ver hoje aqui mais um recadinho, mais uma conversa da Espiritualidade em Foco com a Milene Sintra. Vamos ver. A dica de hoje é como limpar a energia da sua casa. É extremamente importante que a sua casa tenha harmonia, para que você possa descansar, se recuperar, para que sua vida social flua, para que todos aqueles que habitam a residência tenham serenidade para viver bem, não é mesmo? Então, hoje a dica é 1 litro de álcool, 14 cravos e 3 folhas de louro. O que você vai fazer? Você vai fazer uma infusão e deixar estes elementos no álcool por 10 dias. Após 10 dias, você encontre um recipiente onde você possa borrifar e coloque 2 colheres deste produto e complete com água. Assim, você tem uma infusão para limpar todo o ambiente. Borrife em todos os cantos da casa e você vai perceber que a energia vai ficar muito mais leve, não é mesmo? Quero ver a tua família feliz. Então, vamos cuidar da casa? Fica a dica. E depois da Espiritualidade em Foco, eu volto aqui com a Laís, Maria Laís Campos. Laís, a gente estava falando desse medo do vínculo, né, com as pessoas, principalmente agora na pandemia, e isso é altamente prejudicial para nós humanos, né? Nós, psicólogos, também sou psicóloga, sabemos que somos seres sociais e precisamos do outro, aprendemos com o outro em toda a nossa existência, quer queiramos ou não, né? E aí, o que esse medo desse vínculo, né, pode representar? A gente está vivendo, claro, um mundo novo. O mundo realmente entrou na era das máquinas e da tela. E aí, esse medo, esse vínculo, né, que a gente tem que ter com o outro, isso pode, apesar que tem gente que se tocou também que só a tela não dá para ser. Então, isso é bom, teve uma coisa boa e ruim, né, porque as pessoas estão na tela, não dá mais para fugir, vai ser assim também, mas eu acho que as pessoas também caiu a ficha delas de que realmente nós precisamos do outro e desse contato, principalmente com o outro. Faz sentido. Se a gente pensar antes da pandemia, a gente já tinha essa dificuldade de fazer laço, porque a gente já vinha mudando a nossa forma de se comunicar por conta do avanço tecnológico. Então, desde do surgimento da primeira máquina, né, na década de 90, para cá, e a explosão da internet, a gente foi criando várias formas de comunicar. E uma dessas formas, antigamente, se a gente pensar, né, era muito difícil a gente marcar qualquer coisa, encontrar as pessoas, porque só fazia ligações por telefone, quem tinha telefone. Depois tínhamos muitos celulares, mandávamos mensagens, mas eram extremamente curtas, limitadas. E depois surgiram os aplicativos em que a gente pode mandar mensagem o tempo todo. E a qualquer momento, né, as pessoas estão ali disponíveis. E hoje a gente já lida com a dificuldade de ficar o tempo todo online.
Mas, e também surgiram outras formas de comunicação, que a gente mudou a linguagem, interessante, que antigamente a linguagem era muito falada, a gente tinha muita tradição oral, né, de comunicação oral. Agora, Sim. Não, a gente tem outras formas de comunicação que passam muito pela imagem. Então, hoje, as crianças bem pequenininhas, elas têm mais facilidade de acessar os aplicativos, porque elas codificam imagens muito, muito rapidamente e associam, e depois que elas vão entrar no sistema, né, de fala e de escrita, que é diferente do que nós, que somos de outras gerações, aprendemos. Essa forma também de comunicação por imagens, vieram os emoticons, em que a gente queria colocar, né, ali as emoções dentro do universo digital. Mas, ao mesmo tempo, esse universo digital, ele nos trouxe uma possibilidade da gente fazer um distanciamento também do outro. Que ao mesmo tempo que a gente se conecta, a gente se distancia. Porque eu posso ficar online e eu posso te responder de pronto, mas eu também posso ficar online e ver tua mensagem e te ignorar, e não fazer laço contigo. Então, essa dificuldade de laço, ela já estava sendo se colocada antes da pandemia. Com a pandemia, que a gente tem esse comportamento que eu havia falado, né, no bloco anterior, de uma espécie de comportamento imunológico social. Então, a gente está se preservando e preservando os outros, a gente pensa nos nossos familiares, nos nossos amigos queridos, que a gente não quer, né, que entre em contato com esse vírus, e a gente quer vencer logo essa batalha. A gente faz também esse distanciamento ali, não só no plano de vista virtual, mas também no plano de vista do real, né, do material. E aí tu falaste uma coisa que é muito importante. O virtual, ele foi muito necessário e tem sido para a gente manter as relações. Mas só ele em si não se basta. Porque a gente sempre se constitui a partir das relações. Né? A gente é eu no outro, né? Vários autores da psicologia, da filosofia falam isso, né? O eu se constitui no outro, um eu social. E aí a gente tem vários tipos de eu, né? O eu que é só meu, que é intrínseco, que eu escondo do outro. E nessa possibilidade de a gente viver um mundo virtual, às vezes a gente não é capaz de colocar o nosso eu, os outros eus que a gente tem, não só o eu social. E nisso a gente vai fazendo barreiras em que a gente evita fazer laço, fazer contato. Então, eu não mostro, às vezes, a minha vulnerabilidade para eu não parecer fraco, não parecer desinteressante para o outro, e aí não faço laço. Então, as relações, hoje, elas estão mais difíceis, né? mais complexas, às vezes até pela linguagem que está bem diferenciada e por dificuldades de entender o outro por essa linguagem, né? Que às vezes ela vem... tem alguns autores que falam, né, que a gente está seguindo uma linguagem que segue um algoritmo, né, que é meio incerto se a gente vai ter resposta ou não do outro, e isso vai atrapalhando estabelecer laço e vai fazendo com que cada vez as pessoas tenham mais dificuldade de comunicação e se isolem mais. Mas não por aquela solitude, né, de um isolamento voluntário, mas de uma solidão que realmente dói, né, que causa desconforto, que gera tristeza, que gera problemas emocionais. É complicado, né? Não dá para fugir mais da tecnologia. Inclusive, você falou da fala, das novidades na comunicação, e uma das habilidades que com certeza as novas gerações vão perder é a da escrita. As pessoas não escrevem mais, né? E é tudo cortado, tudo monossilábico, é tudo uma linguagem nova, né? Da internet. E claro, mas essas coisas não dá mais para fugir. E aí a gente sabe que a gente precisa retomar essa relação afetiva com o outro. E também eu acho que as pessoas sentiram na pandemia o quão importante a gente estar também próximo da natureza. Muitas pessoas se fecharam em sítios, em fazendas, em lugares onde a natureza está presente, né? Os animais, a flora, a fauna, enfim. Talvez a gente também valorize mais agora o estar com a natureza, afinal de contas, viemos dela também, e se não tomarmos conta dela,
não cuidarmos dela, a gente também perece. Você acha que houve mais essa aproximação também do humano com a natureza? Sim, houve, né, essa aproximação e essa reintegração. De ele pensar que também a saúde mental dele, a saúde emocional, passa pelo ambiente. Então, por exemplo, até a forma que você organiza a sua casa pode ser saudável ou não para você. A disposição dos móveis, a disposição dos aparelhos eletrônicos, isso pode estimular você a ter bons hábitos ou maus hábitos. E aí, se você, por exemplo, faz isso, né, de voltar para a natureza, e é uma volta para si mesmo, como sucesso, né? Nós somos parte da natureza, mas só que na correria do dia a dia, geralmente a gente se esquece. E você fazer isso também é uma forma de você entrar em contato consigo mesmo. E às vezes é necessário, né, a gente fazer essa volta. Na pandemia, tem muita gente que está sofrendo com a solidão, mas tem outras pessoas que elas estão sofrendo pela ausência de momentos para si, ter momentos consigo mesmo, porque elas estão tão sobrecarregadas de trabalho, né, no home office, e aí com todos os membros da família em casa, às vezes com as crianças que têm que dar atenção para as atividades escolares, né, as atividades online, elas se queixam de não ter momento para si mesmo, de não entrar em contato com si mesmo. E isso de, às vezes, se isolar, né? Quem tem essa possibilidade de ir para uma casa de praia, né, uma casa na serra, é muito bom para ter esse contato consigo. Muito legal, também acho. Voltando um pouquinho na história da solidão, né? A gente está focando bastante nisso, né? Eu queria, e também a gente viu aí o Minuto da Espiritualidade com a Milene. Você acha que nós, na pandemia, desenvolvemos também mais a compaixão, ou seja, a ajuda ao próximo, né? Jesus Cristo disse isso, compaixão, você tem que ter compaixão pelo outro, né? E você acha que isso ajuda a combater a solidão quando a gente ajuda o próximo? É interessante. A compaixão é um dos pilares, né, da psicologia do bem-estar, psicologia do Marcel, a psicologia positiva. Que eu ia falado, né, do baralho que a gente criou, Florescer. E quando a gente estimula a compaixão, a gente não só proporciona emoções positivas para nós mesmos, mas como para os outros. Então, na compaixão, a gente consegue fazer laço. Às vezes, a gente tem isso do ensimismamento, né? Em voltar-se só para nós mesmos. E quando a gente faz isso da prática da compaixão, a gente consegue se conectar com outras pessoas. E a gente vai ver, não, eu tenho problemas, né? Você também tem, mas a gente pode se ajudar mutuamente. E a compaixão é uma das saídas, né, para a gente se livrar desse mal, que é a solidão. Que não é um mal só do Brasil, né? Para você se lembrar da Inglaterra, lá eles têm uma secretaria para combater a solidão. Então, cidades grandes, né, por exemplo, São Paulo, que a gente vive, as pessoas estão muito voltadas a produzir, a ter sucesso em suas carreiras, mas elas esquecem do contato com os outros. E muitas delas, até nessa corrida pelo sucesso, corrida pelo sucesso profissional, elas desconectam-se com as pessoas e passam despercebidas. E quando você se engaja em projetos sociais, que você ajuda pessoas, você contribui não só para impactar outras pessoas, mas pelo desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Então, é muito pequeno o gesto, né, do voluntariado, mas isso causa um impacto muito grande se a gente juntar várias ações de várias pessoas diariamente. E, por exemplo, falando em solidão, quando a gente fala em solidão e isso de voluntariado, tem um projeto que é bem interessante, que é o CVV. Não sei se você conhece, que é o Centro de Valorização à Vida, em que eles recebem ligações de pessoas que estão em situações limitantes, né, que desejam tirar a própria vida, e elas ligam buscando ajuda, ali um apoio, uma escuta que seja acolhedora naquele momento de dificuldade, de desespero. E você pode entrar, né, fazer parte desse projeto,
de forma voluntária, de se dedicar por 3 horas semanais para atender essas pessoas, tanto nos postos físicos, quanto da sua própria casa, né? Utilizando seu computador, com recurso de fones de ouvido, com o treinamento que eles oferecem. E é muito interessante, porque você vai ver ali que a dor do outro, né? E conviver com as diferenças e também pensar juntos, né? Formas de se ajudar mutuamente. Porque quando você ajuda alguém, na verdade, você está se ajudando. Com certeza. Laís, e assim, você teria dicas para nós, para lidar melhor com essa solidão, essa que se torna uma dor emocional mesmo? Quais são as suas dicas para a gente ficar mais zen nesse momento tão difícil que a gente está? É um momento bem difícil. E quem nunca se sentiu sozinho? Então, assim, sentir-se sozinho é natural. A gente vai uma hora ou outra se sentir só. Mas a gente tem que prestar atenção quando isso incomodar muito, quando gerar muita tristeza, muita desesperança em relação ao futuro, à nossa vida, em relação às outras pessoas. Então, temos que sempre estar alerta ao que estamos sentindo. Acho que o primeiro ponto, primeira dica, é a gente prestar bem atenção aos nossos sentimentos. Então, a solidão, ela é como uma dor, como uma fome. Então, quando a gente tem uma dor física, né, como eu dei o exemplo do dentista, a dor no dente nos leva a buscar o dentista. Se a gente tem uma tristeza, a gente precisa entender a tristeza. Chamar alguém que possa nos ajudar. E esse profissional é o profissional da saúde mental. É interessante, por exemplo, a gente pensar na dor como um sinal da nossa emoção. Por exemplo, a solidão é uma dor emocional. E aí a gente precisa olhar para ela com atenção e ela quer nos dizer alguma coisa. Toda dor quer nos dizer alguma coisa. Uma dor física, seja uma dor emocional. E o que essa dor quer me dizer? Porque se a gente pensar a solidão, é como se ela fosse uma casca, um verniz. Então ela está aqui na base e a gente precisa entender o que está abaixo. Então, o que significa eu me sentir sozinho? Entendi. E claro que a gente precisa mesmo também ter esse contato com o outro, não só na tela, né? Isso seria uma das dicas para que a gente se sinta melhor nesse momento difícil. É interessante que, neste momento, talvez não seja ainda possível a gente estar aí saindo, né? E fazendo nossas atividades como se estivesse tudo normal. A gente ainda não controlou o vírus, né, da maneira que a gente gostaria. Todas as pessoas não foram imunizadas, enfim. Mas há outras formas que a gente pode fazer. O ambiente digital, ele nos ajuda bastante. Mas a gente pode voltar um pouquinho mais atrás. Sabe uma coisa que é interessante a gente fazer, e a gente tem dificuldade às vezes? É da gente pegar o nosso celular e fazer uma ligação mesmo para a pessoa. Às vezes a gente se acomoda muito e manda só mensagens. E a gente não sabe se a pessoa está disponível, né? Antigamente a gente tinha regras sociais de não ligar para alguém depois das 10, né? E não ligar tão cedo, né? Antes das 10 da manhã, a gente não ligava para a casa das pessoas no telefone convencional. Mas, hoje em dia, a gente faz isso, de bom tom, a gente perguntar, eu posso ligar para você? Você está no seu horário de trabalho? Eu vou te ligar mais tarde. E aí você agendar para ligar e conversar com alguém. Essa conversa mais intimista, mesmo que seja só à distância, né, pelo telefone, ela pode trazer uma sensação mais de proximidade. Você ali tá permitindo que o outro se revele mesmo, porque geralmente a mensagem é muito editável, né? Você tecla e você responde a hora que quer, mas você pode pensar muito o que responder. E no telefone, como a gente está fazendo agora, né, essa videochamada, é interessante que não tem, é um improviso. Você não planeja, acontece, as coisas vão se colocando, e você pode ser você mesmo, e nessas diferenças você aceitar o outro, se reconhecer, se identificar, se projetar, e isso que faz o verdadeiro encontro.
Muito bom essa conversa nossa. Laís, eu ficaria conversando com você aqui meses, porque realmente são assuntos muito, né, que têm muito a ver com esse momento todo. E antes de eu encerrar, eu queria te perguntar também o seguinte: como você, que é psicóloga, que estuda as nossas emoções, né, sabe o quanto isso é importante, como você vê o mundo com essa tecnologia toda, dentro da psicologia daqui, sei lá, 10, 20 anos? Como você vê a possibilidade da gente estar com toda essa tecnologia que ainda vai embora, mas como a gente lida com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, né? Porque as máquinas não têm isso, né? Algumas já colocaram até algumas emoções em algumas, mas é claro que isso é nosso. Então, como você vê isso, com essa tecnologia toda daqui a um tempo? Ai, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma entusiasta da tecnologia. Mas ela tem um lado sensacional, né? A gente vai se livrar de várias doenças, tipo, de várias deficiências, né? As pessoas que não andam vão andar, pessoas com problemas neurológicos vão conseguir de fala, sei lá, vão conseguir falar. Isso tudo vai ser possível. A gente já dá para ver coisas acontecendo. Mas e o nosso eu, nossas emoções, nossos sentimentos? Como é que você vê tudo isso? Bom, eu penso que a tecnologia, ela pode nos ajudar a entrar mais em contato com tudo isso. Porque, por exemplo, imagina se a gente estivesse na pandemia e se nós não tivéssemos minimamente essa forma de comunicação. A gente poderia cuidar dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Eu fico pensando que daqui a um pouco, né, a gente tem que criar uma forma que a gente possa se comunicar, mesmo que à distância, e sentir maior proximidade. E eu penso que a tecnologia vai nos ajudar. Também penso que a tecnologia, ela pode nos ajudar a dissipar mais informações. Por exemplo, hoje eu consigo comunicar, por exemplo, a gente consegue fazer esse bate-papo aqui, eu consigo fazer vídeos nas redes sociais e comunicar a várias pessoas uma notícia, uma informação que seja relevante para ela cuidar da sua própria saúde. Hoje em dia, eu posso fazer um telemonitoramento com o meu cliente que está lá em outro país, eu atendo pacientes que estão em outros países, e eu consigo monitorar ali as emoções dele, consigo monitorar os pensamentos frequentes, consigo prevenir vários agravamentos, né, de doenças tanto físicas quanto emocionais, doenças mentais. Isso, junto com uma rede de outros colaboradores, de outros profissionais, a gente consegue fazer um telediagnóstico mais preciso também, com o uso de máquinas, de tecnologia. Eu sou muito entusiasta da tecnologia, eu penso que ela vai ajudar muito, principalmente porque eu gosto de estudar não só psicologia, mas tecnologia, e a gente tem até um grupo que a gente participa com vários jovens, que é o HackMed, aqui do Brasil, que é uma tecnologia que vem, né, do MIT, que é nos Estados Unidos, e aí a gente vem pensando várias soluções para problemas de saúde, e aí a gente vai pensando cada particularidade, né, personalizando o atendimento de saúde a partir do uso da tecnologia. Então, isso faz com que agregue mais, né, e una mais o profissional à ponta, né, que são os usuários. E a tecnologia, ela possibilita isso. Então, a tecnologia, ela não deve ser um fim, mas ela deve ser um meio de conectar essas pessoas. Muito bom, Laís. Olha, foi um prazer enorme conversar com você. Eu gostaria que você participasse mais vezes do Esquina, né? A gente combina isso com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela profissional que você é. Foi muito bom conversar com você. Tenho certeza que as pessoas vão amar. E eu queria encerrar o programa hoje de uma maneira diferente, já que a gente está falando de solidão e de solitude, né? E você disse com maestria aí a diferença das duas coisas, né? Antes, eu vou encerrar com uma música, que eu sou cantora também, então eu peguei meu violãozinho aqui, ó, que Uau. é de Djavan, que chama-se Solitude, né?
E aí, ofereço para você, para todos que estão conosco, né, nos assistindo, mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho. E vou me despedir de todos, de você e de você que está conosco aqui no Esquina da Cultura. Lembrando que semana que vem tem mais um encontro aqui nessa esquina de Tudo Acontece. E encerro, então, o programa hoje com a Maria Laís Campos, né? Psicóloga, neuropsicologia, também ela tem, né, isso no currículo. E, enfim, e entre em contato com a Maria Laís, porque estou vendo aí que ela tem muitas coisas legais para se falar, tá aí o Instagram dela para vocês. Adquiram o Florescer, porque é importante ser e não ter, né? Olha lá. E eu encerro, então, com essa canção. Eu vou cantar um pedacinho, inclusive, que fala, né, de muita coisa que a gente está vivendo, e encerra com e essa palavra solitude está na música também, né? Laís, beijo grande para você. Vou encerrar aqui, então, e fica aí, tá? Um beijo. Amor em queda, mesmo tal moeda, perde cotação. Guerra vende armas, mantém cabos, destrói sonhos, tudo de uma vez. Sensatez não tem vez. Vidas, fardos, meros dados de desamor. Tanta dor, muita dor. Quem é que sabe o quanto lhe cabe nessa solitude? Por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude. Tá aí um pouquinho de um pedacinho da música Solitude do Djavan. Escutem, ouçam, prestem atenção nas letras. As músicas também nos diz muito. A música é terapêutica, é maravilhosa. Tá aí a Laís também, que sabe disso. Laís, mais uma vez, muito obrigada, viu? Beijos. Até uma próxima.